O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu hoje os efeitos de uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional para ressuscitar emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023. A decisão de Dino impede a entrada em vigor do texto aprovado pelo Congresso na última quinta-feira, que aguarda a sanção ou veto do presidente Lula. O repórter Maicon Leão tem as informações, ele já está ao vivo com a gente, direto de Brasília. Boa tarde, Maicon, seja bem-vindo ao SBT News. Suas informações, por favor. Oi, Mariana, obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa decisão do ministro Flávio Dino mexe em um dos temas mais sensíveis ali da relação do Congresso com o governo, que é justamente as emendas parlamentares. A decisão do ministro Flávio Dino impede ali que um dos trechos aprovados pelo Congresso desse texto entre em vigor. Na prática, o ministro suspendeu um trecho incluído ali que permitia liberar emendas que não foram pagas entre 2019 e 2023. Ou seja, um dinheiro antigo que, em tese, deveria ter se perdido, mas que no meio desse caminho, Marina, os deputados e senadores tentavam fazer com que ele voltasse agora. Mas, na prática, o que o ministro quis dizer é: esses textos, essas emendas, esse dinheiro que foi cancelado lá atrás não pode voltar. O texto foi aprovado pelo Congresso e seguiria para sanção ou veto do presidente da República. Mas o ministro decidiu se antecipar já para falar que, olha, é inconstitucional, não tem validade esse trecho. Marina. Maicon, muito obrigada pelas suas informações. Seja bem-vindo ao SBT News. A gente conta contigo ao longo da programação. Boa tarde. E para repercutir essa decisão do ministro Flávio Dino, a gente conversa agora com os nossos analistas de política, Marcela Matos e Yander Porcela, que já estão posicionados com a gente nesse plantão de domingo. Marcela, começo com você, porque essa decisão do ministro Flávio Dino, num domingo, de certa forma, surpreendeu os parlamentares que aprovaram essa medida, né, ao longo dessa semana. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Yander. Pois é, até agora estava um domingo tranquilo, né? E aí veio essa decisão do ministro Flávio Dino, que suspende, então, um trecho da lei. É o artigo 10 da lei, no qual foi inserido ali esse jabuti que ressuscitou, como o ministro disse, essas emendas aí. Para a gente conseguir quantificar, essas emendas, segundo o ministro, representam um montante de 1,9 bilhão de reais. E desse total, 1 bilhão seria oriundo daquele chamado orçamento secreto, que foi barrado, né, pelo Supremo, foi declarado inconstitucional. Então, a gente até está buscando entender agora as repercussões, estamos ligando aí para alguns parlamentares. Eu conversei há pouquinho tempo com o autor desse projeto, o deputado Mauro Benevides Filho. E o que ele falou, na verdade, ele inclusive evitou comentar a decisão do ministro Flávio Dino. Ele fala que no projeto original dele haveria apenas a questão do corte dos benefícios fiscais, e que isso representaria ali 20 bilhões de economia para o orçamento público. Essa questão, esse jabuti, como é chamado, né, quando é inserido aí um artigo que não necessariamente diz respeito ao projeto original, veio do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. E aí, então, o autor do projeto, por enquanto, não quer comentar. Ele fala que a missão dele ali foi cumprida em relação a essa economia e não tratou mais desse assunto. Vale também destacar um ponto da decisão do ministro Flávio Dino, em que ele faz um chamado ali à responsabilidade fiscal. E ele fala que o Congresso Nacional tem que ter essa responsabilidade fiscal, e fala, inclusive, no atual contexto, né, de represamento orçamentário. Então, ele até estica aí esse chamado pela responsabilidade fiscal e critica outras ações de outros poderes, os penduricários, por exemplo, da justiça, do poder judiciário. Então, ele falou que esse não é momento de ampliar gastos, e ele ainda explicou que essa manobra, do jeito que está, seria uma espécie de drible à execução orçamentária, porque no orçamento, o orçamento tem que ser submetido à votação, né? O que eles estão pegando é um orçamento que já foi jogado fora, não existe mais, e ressuscitando para ser aplicado em 2026, ou seja, não fica nem claro como que esse dinheiro, de onde esse dinheiro sairia.
Então, essa é a decisão do ministro Flávio Dino. Ele suspendeu um trecho da lei, só esse artigo, e agora, então, isso tem que ver como vai ser, como que o plenário ali, o resto do Supremo vai definir. E vale lembrar também que esse projeto ele foi aprovado, mas ele ainda não foi sancionado, ou seja, ele não está em vigor, né? Mas o que o ministro fez foi se antecipar a uma eventual sanção do presidente Lula e falou, olha, se esse projeto passar a valer, virar lei, esse trecho aqui não vai valer. Essas emendas, portanto, não podem ser revalidadas, não podem ser ressuscitadas, como ele disse, Amanda. Yander, eu vou contigo agora porque, de certa forma, essa medida do ministro Flávio Dino acaba fazendo com que a relação entre o Congresso Nacional e o Judiciário tenha aí mais um episódio de embate. Como é que você avalia tudo isso? Marina, boa tarde para você, boa tarde para a Marcela, para todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui nesse plantão de domingo. E é isso mesmo, Marina, a relação entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional, ela tem sido de altos e baixos, principalmente nas últimas semanas. Essa decisão do ministro Flávio Dino, ela vem no começo do recesso do Judiciário, né? Todo mundo ali já se preparando para as festas de Natal e de Ano Novo, e aí vem essa surpresa. Não tinha nenhuma expectativa de que agora, né, nesse recesso, ainda mais no fim de semana, houvesse essa decisão do ministro. Realmente pegou os parlamentares de surpresa, e essa decisão ela se soma a outras que o Supremo Tribunal Federal tem tomado nas últimas semanas. Agora há pouco, né, nessa semana, teve uma decisão do próprio ministro Flávio Dino sobre aquela operação da Polícia Federal que atingiu os deputados Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordi, ali por suspeita de desvio de cota parlamentar, o que gerou, claro, um mal-estar grande ali com o Congresso. E a gente tem também a derrubada da votação lá na Câmara, que havia salvo o mandato da deputada Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes revogou essa decisão, a deputada depois acabou renunciando, mas o fato é que há uma série de conflitos entre o Judiciário e o Congresso. É claro que isso gera um clima político mais adverso. E no meio de tudo isso, Marina, está o governo federal, está o governo Lula, que tem todo o interesse de pacificar a relação entre os poderes, porque está entrando agora em um ano eleitoral em que vai precisar aprovar projetos no Congresso. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto, que foi o acordo feito para aprovação desse projeto com essa medida que trazia de volta, né, esses pagamentos de emendas que não tinham sido feitos pelo governo. O governo Lula concordou com a inclusão desse jabuti, desse trecho no projeto que foi aprovado pelo Congresso, justamente porque foi uma contrapartida para poder aprovar essa redução dos gastos tributários, que dá em torno ali de 20 bilhões no orçamento do ano que vem. O governo precisava desse dinheiro para fechar as contas de 2026 e fez esse acordo. Então ficou ali bom para todo mundo. O governo conseguiu 20 bilhões a mais no orçamento e o Congresso também conseguiria retomar essas emendas antigas. Só que agora, com esse acordo praticamente cancelado pelo ministro Flávio Dino, o governo vai ficar numa situação complicada, até porque o ministro Flávio Dino é visto com muita desconfiança no Congresso, justamente por ter sido indicado pelo presidente Lula para a Suprema Corte, e muitos parlamentares, líderes ali do Congresso, desconfiam que o Dino age a mando do governo. Então, o governo vai ter um orçamento maior no ano que vem, mas os parlamentares provavelmente agora vão ficar sem essas emendas. Isso deve gerar uma tensão também entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Marina. Marcela, só para a gente arrematar esse assunto, que é o assunto do dia, né? A gente recebeu essa notícia hoje no final da manhã sobre a decisão do ministro Flávio Dino. E Yander trouxe aí também todo o bastidor da negociação que houve, do acordo que houve ao longo da semana entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional para essa aprovação que agora acaba
sendo afetada pela decisão do ministro Flávio Dino, como é que fica a situação para o Palácio do Planalto diante desse novo capítulo, né? Vai haver, tem possibilidade de haver ali novas formas para o pagamento dessa emenda? O que pode ser feito na tentativa de se contornar mais uma crise ou mais uma possível crise entre os poderes? Marina, antes de tudo, eu queria só me corrigir, porque eu abri o programa te chamando de Amanda. A gente participou a semana inteira do programa com a Amanda Klein, eu cometi esse lapso, peço desculpas aí, Marina, minha parceira de longa data já, né? Olha, no ano passado, há exatamente um ano, o ministro Flávio Dino também suspendeu as emendas ali, à época, aquelas emendas de comissão, e na ocasião, a Advocacia Geral da União, inclusive, entrou em campo para tentar conter a crise, né? O governo, a articulação política, caminhou ao lado do Congresso Nacional justamente para tentar reabilitar essas emendas, né? Houve depois algumas reuniões de conciliação para ver que rumo ia dar. Então, o governo sempre coloca ali, na medida do possível, ele tenta buscar alguma solução no sentido de evitar alguma crise, né? Alguma crise institucional, que é o que não interessa neste momento. Então, a gente tem que realmente aguardar se vai ter alguma providência, se o governo vai assumir essa linha de frente, mas, de qualquer forma, da maneira que está, o presidente Lula fica impedido de sancionar esse trecho da lei. Ele pode sancionar a lei, o resto dela, mas esse artigo 10, que o ministro chama de jabuti, fica então inviabilizado e não pode ser sancionado. Uma outra questão que vale só a gente falar rapidinho é o tanto que incomodam os parlamentares essas decisões liminares. Eles sempre reclamam que eles votam projetos ali no plenário, em sua maioria, passa no plenário da Câmara com centenas de votos, depois passa no Senado, enfim, e depois, com uma canetada, algum ministro, nesse caso o ministro Flávio Dino, reverte a lei. Então, inclusive, há no Congresso algumas medidas justamente para proibir essas decisões liminares. Então, isso também pode ser um capítulo mais adiante que pode trazer algum novo desgaste ali no Parlamento. Marina. Marcela e Yander, obrigada, meus amigos, por essa primeira participação. Daqui a pouco a gente volta a se falar.